Bom dia, prezados irmãos, queridos amigos, irmãos em Cristo Jesus, estamos juntos mais uma vez. Quero convidar a todos para o nosso Momento Sublime. Continuamos a nossa série de vídeos sobre a nossa atual realidade, o nosso momento especial que estamos vivendo como cristãos, num país em que as trevas insistem em avançar, onde a mentira insiste em se instalar, onde homens sem escrúpulo insistem em dominar, e nós precisamos estar como cristãos, como crentes do Senhor Jesus Cristo, neste país, ter noção exata da nossa responsabilidade, do nosso compromisso. Não, nunca e jamais convidarei ninguém a tomar posição em relação às questões políticas, ideológicas, que dizem respeito às questões de mando, de comando, de opiniões. Isso porque essas opiniões elas precisam ser expressadas, elas precisam ser avaliadas e as pessoas precisam tomar as suas decisões de acordo com a sua consciência. De acordo com a consciência. Precisam conhecer a verdade, para tanto a verdade precisa ser ensinada, mas as pessoas precisam ter liberdade para dizer sim ou não. O próprio Evangelho do Senhor Jesus Cristo respeita essa premissa. Quem se converte a Cristo Jesus, se arrepende dos seus pecados, entrega a Ele a sua vida, vai para o céu. E quem não faz a mesma coisa, ao morrer, vai para o inferno. E Deus continua respeitando, o livre-arbítrio das pessoas e nos envia a pregar o Evangelho de maneira clara, objetiva e esclarecendo a verdade. Mas se as pessoas amam a mentira e preferem a mentira, então nós não podemos fazer absolutamente nada. Mas cumpre a todos nós, responsáveis que somos pelo nosso país, continuar orando, trabalhando e pregando a verdade. Isso é nosso compromisso. O apóstolo Paulo, na sua segunda carta aos Coríntios, no capítulo 4, no versículo 1 e 2, ele diz assim, na Bíblia, na linguagem de hoje, diz assim: Deus, na sua misericórdia, nos deu essa tarefa, e é por isso que nunca ficamos desanimados. Nós rejeitamos tudo o que é feito escondido e tudo o que é vergonhoso. Não agimos de má fé, nem falsificamos a mensagem de Deus. Pelo contrário, agimos sempre abertamente de acordo com a verdade. E assim, as pessoas que têm uma boa impressão de nós, que vivemos na presença de Deus. Então, ele vai e ele convida os servos do Senhor a refletirem sobre as suas vidas, sobre o seu momento, sobre o seu testemunho. Ele disse que Deus, na sua misericórdia, nos deu essa tarefa. Qual é a tarefa do crente? Anunciar o Evangelho. Nos deu essa tarefa, anunciar o Evangelho. Amados, nenhuma pressão, nenhuma guerra, nenhuma ameaça do inimigo, ainda que a nossa vida esteja correndo risco, mesmo que tudo, mesmo que um exército me cercasse, nós não podemos pegar outro caminho, abraçar outra mensagem, assumir outro compromisso, que não a pregação do Evangelho. Esse é o nosso compromisso. Chorando, sofrendo, morrendo, perdendo vida, a nossa missão é pregar o Evangelho. O ativismo político, o ativismo em qualquer outra área da vida não deve fazer parte da vida do cristão. A nossa missão principal é a pregação do Evangelho.
E o apóstolo ele continua, né? Por ser tarefa dada por Deus, nunca ficamos desanimados. Mas, pastor, se a gente não tomar nenhuma atitude, a palavra de Deus vai ser proibida de ser pregada, as igrejas serão fechadas. E daí, meus irmãos? A palavra de Deus nunca estará presa. Deus a proclamou e ela será anunciada. Quer queiram, quer não. A palavra de Deus não está presa. Ninguém pode queimar um livro, mas a palavra de Deus não pode nos encarcerar, mas a palavra de Deus vai continuar sendo pregada. A gente vai pregar na prisão, como Paulo e Silas, lá em Filipos. Então, o apóstolo Paulo, ele chega e diz que mesmo que essa tarefa seja muito difícil de ser realizada, mas se ela foi dada por Deus, nós não vamos desanimar jamais. Ainda que em alguns momentos nos sintamos ameaçados. Sim, isso é possível, né? Como vamos agir quando nos sentirmos ameaçados, cerceados, proibidos de pregar, sem um livro para ler? O que vamos fazer? O apóstolo Paulo nos orienta. Vamos continuar rejeitando tudo o que é feio e que precisa ser feito às escondidas. Nós não entramos para a vida obscura. Nós não nos escondemos, nós não nos entrincheiramos. Pelo contrário, nós amamos e fazemos aquilo que não precisa ser feito às escondidas. E o apóstolo diz lá, rejeitar tudo o que é vergonhoso. Qualquer atitude, qualquer palavra que não corresponda, né, à clareza do Espírito Santo de Deus, nós devemos rejeitar. Qualquer ameaça, qualquer acusação, qualquer palavra de desprezo para as pessoas, de desamor, isso deve ser rechaçado por nós. Não agir de má fé, com subterfúgios. Nós não precisamos ficar maquiando a palavra de Deus, escondendo, levando, pregando nas entrelinhas. Nós precisamos escancarar a mensagem do Evangelho. Ninguém vai nos proibir de fazer isso. Ninguém vai nos proibir. Tá? Então nós precisamos fazer como Paulo diz aqui, agir de maneira clara, agir sempre abertamente. E ele diz, usar a verdade, falar a verdade. Agindo assim, o apóstolo Paulo diz, o mundo terá boa impressão de nós. Se você for fiel, se você for honesta naquilo que você faz em relação à pregação do Evangelho, você pode ter certeza. Coisas boas vão acontecer em decorrência dessa sua maneira de agir. Mas se você começa a agir no submundo, escondido como a mentira age, como Satanás, o pai da mentira, age, se você for usar as estratégias e as armas que o mundo usa, você vai se afastar da pregação do Evangelho, porque o Evangelho não permite isso. Então nós precisamos de cabeça erguida, olhando para o Senhor, confiando nos irmãos, de braços dados, de mãos dadas, sofrendo a mesma dor, as mesmas perseguições, dobrando os joelhos e orando por nosso povo. E continuar pregando o Evangelho. Essa é a nossa resistência. Querido Pai, obrigado, porque o Senhor nos sustenta e vai continuar nos sustentando sempre. Queremos continuar apenas pregando o Teu Evangelho. Fica conosco, em nome de Jesus. Amém. Amém, amados. Tenhamos todos um bom dia.